Paz do Senhor a todos os amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. E eu quero neste dia meditar com os amados irmãos e ouvintes em primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo de número 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Meus amados irmãos e ouvintes, a história de Saul, primeiro rei de Israel, tinha tudo para ser uma história com um final feliz. Saul, ele estava buscando ali os jumentas de seu pai, quando de repente ele é ungido rei de Israel. Algo assim de repente, sem que ele esperasse. E no início da caminhada, Saul até esboça uma humildade, na qual ele diz ali ao profeta Samuel: olha, eu sou menor, eu faço parte de uma tribo pequena e eu sou menor, a minha casa é uma casa pequena e eu sou o menor da minha casa. E ali o Samuel, o sacerdote Samuel, ele unge então Saul como rei. E então ele diz aqui: e o Espírito do Senhor apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-á um outro homem. O Espírito Santo de Deus, uma vez que habita na vida do homem, ele faz com que ele seja um novo homem. Não tem como ter o nosso corpo sendo habitado pelo Espírito Santo de Deus e continuar nas velhas práticas. É impossível, é incompatível na vida de um cristão verdadeiro, de um cristão genuíno, práticas imorais. Adultério, fornicação, roubo, homicídio e tantas outras coisas. É incompatível, porque aquele que recebe o Espírito de Deus em sua vida, ele torna-se em um outro homem, assim como Saul. Saul, ele se torna num outro homem, ele profetiza ali junto com os profetas e ele tem um bom início de caminhada. Mas a história de Saul, ela nos mostra um grande alerta, que não adianta começar bem, não adianta até progredir até certo ponto bem. O que nós precisamos é terminar bem a nossa carreira. E Saul, infelizmente, ele passa a desobedecer a Deus até que Deus o rejeita como rei de Israel. E sendo rejeitado como rei, Deus então separa ali para si um rei conforme o seu coração, Davi, que iria suceder Saul. Mas o que eu quero trazer aqui para os irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele torna o homem em um outro homem. Ele devolve as nossas características originais, porque no jardim do Éden, quando Adão ele peca, ele perde as características originais do ser humano. O ser humano ele foi criado para a glória de Deus, mas no Éden, o ser humano ele se corrompe e ele passa a buscar a sua própria glória, ele passa a viver para a sua própria glória, buscando o seu bel prazer. Mas o Espírito de Deus, ele restaura a característica original do ser humano. Não agora conforme o modelo de Adão caído, mas conforme o Adão, o último Adão, que venceu o império da morte, que venceu o pecado, que venceu o diabo. Cristo Jesus, ele é o último Adão. Ele é o modelo de homem perfeito. E o Espírito Santo de Deus, ele aperfeiçoa o cristão a ser um modelo de Cristo para esta sociedade. Então, há muitos evangelhos sendo pregados por aí, onde a pessoa não precisa de apresentar uma transformação de vida, mas a Bíblia ela nos diz que a vara que está ligada em Cristo, ela produz bom fruto.
Toda vara que não está ligada em Cristo, ela não produz bom fruto. Então, pelo fruto você conhece a árvore. Se estamos enxertados na videira verdadeira, se temos o Espírito de Deus habitando dentro do nosso coração, então nós produzimos bons frutos, não pelo nosso próprio mérito, não pela nossa própria capacidade, mas pela capacidade que recebemos do alto. Como diz João Batista, nada temos se do alto não recebermos. Então todo bem, toda a benignidade, a bondade que nós passamos a exercer é pela graça e misericórdia de Deus, pelo Espírito de Deus habitar em nós, por estarmos ligados na videira verdadeira. Aí sim podemos produzir bons frutos, frutos que permanecem, frutos dignos de arrependimento. Então, nesse dia, meu amado irmão e ouvinte, o Espírito Santo de Deus, ele habita em você, você é templo do Espírito Santo, então cuide para que não caia. Guarde o seu coração, de tudo se tem que guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Saul, ele foi um dia cheio do Espírito Santo, ele profetizou, ele se tornou um outro homem, mas as paixões da vida o seduziram mais do que a presença de Deus e o fizeram cair, e o fizeram desviar da presença de Deus. E o fim de Saul foi um fim trágico. Então, guarde a tua coroa, porque há um ao nosso derredor que bramando como leão, ele busca quem tragar, e ele quer tomar a nossa coroa. Que Deus nos guarde, nos proteja, nos abençoe nessa semana. Um bom dia a todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.